Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o zumbido, né? O que a gente precisa entender é que o zumbido, acima de tudo, há pouco tempo a gente publicou até um vídeo já falando sobre isso, é que o zumbido, ele acima de tudo é um sintoma, né? Ele não é uma doença, ele não é uma entidade, né? Uma doença que você vai usar uma medicação específica, única para ela, né? O zumbido é um sintoma de alguma coisa que está gerando ele. Tem alguma causa subjacente. E geralmente o paciente apresenta mais de uma causa. O mesmo paciente apresenta mais de uma causa do zumbido dele, tá certo? Então, recentemente a gente teve agora a veiculação de uma matéria informando que um tratamento promissor, um tratamento que curaria o zumbido dos pacientes através de laser ou através de fotobiomodulação. Bom, a gente sabe, né, que o laser, o LED, enfim, outras fontes de luz, elas podem gerar, né, através da absorção dos espectros de luz nas mitocôndrias, que são organelas celulares, ali a geração de energia e, consequentemente, uma melhora do metabolismo celular e a eliminação de radicais livres, um efeito secundário anti-inflamatório, regenerador, enfim. É um mecanismo bioquímico muito detalhado, a gente não tem como resumir isso tudo num vídeo. Mas a gente sabe que o tratamento com fotobiomodulação pode gerar efeitos anti-inflamatórios e regeneradores em diversas situações clínicas, diversas doenças, né? Nas dores osteomusculares, nos tratamentos de mucosa oral, por exemplo. A gente sabe que existem tratamentos de pele, a gente sabe que existem diversos benefícios desse tipo de tratamento, mas a gente não pode confundir, a gente não pode achar que exista um tratamento milagroso, um tratamento isolado, exclusivo para o zumbido, que se todo paciente fizer esse tipo de tratamento, ele vai curar o zumbido dele. A gente precisa, eu sempre insisto com os meus pacientes, que o zumbido é um sintoma, né? Como a dor de cabeça é um sintoma, por exemplo, né? E que a gente precisa investigar no paciente exaustivamente todas as possíveis causas desse zumbido dele, para que ele faça o tratamento específico dessas causas e, consequentemente, o zumbido melhore. Ou seja, a melhora do zumbido ela vai ser consequência do tratamento daquilo que o gerou. Dentre as causas de zumbido, nós podemos dividir em diversos grupos, grandes grupos, né? Nós temos os zumbidos causados por problemas propriamente ditos do nosso sistema auditivo, por exemplo, a doença de Meniere, que é um aumento de pressão interna no nosso labirinto, na nossa cóclea, na nossa porção mais interna do ouvido, e, consequentemente, a própria doença de Meniere apresenta gatilhos próprios, né? E que o tratamento dessa doença, por exemplo, pode melhorar o zumbido do paciente, né? Além disso, prevenir possíveis danos como labirintopatias e perda auditiva. Nós temos, por exemplo, a autoesclerose, que é uma causa auditiva primária, onde você tem uma doença na cóclea, uma doença no estribo também, que é um ossinho, um ossículo, que está presente na orelha média, que está em contato com a cóclea, e que o processo inflamatório ali pode gerar a calcificação, o enrijecimento desse sistema, e, consequentemente, pode gerar zumbido também. E aí você vai ter uma abordagem no tratamento desse zumbido diferente de um paciente, por exemplo, que não tenha essa autoesclerose. O zumbido pode ser causado por distúrbios metabólicos, né? Problemas de pré-diabetes, diabetes, hipotiroidismo, hipercolesterolemia, aumento de triglicerídeos, pacientes com deficiência de vitamina B12, ácido fólico, vitamina D, enfim, você tem diversas doenças metabólicas que podem cursar com o zumbido. A síndrome de ovário policístico, né, que indiretamente costuma acarretar uma resistência à insulina e, consequentemente, o paciente apresentar com essa resistência à insulina, ele pode gerar secundariamente uma doença de Meniere, por exemplo. Então, além de você ter causas separadas, causas primárias do ouvido, causas metabólicas, por exemplo, essas causas podem interagir entre si. Distúrbios metabólicos podem agravar distúrbios primários do ouvido também. Então, é uma teia, uma trama de causas que interagem entre si, né? Afinal, o organismo é um só, né? Embora ele possa ter diversas causas, ele é um único organismo, é um único indivíduo. E você precisa abordar essas diversas causas, né? Para que você tenha uma resolução do zumbido. Nós temos, por exemplo, o zumbido somatosensorial, que é ocasionado pela convergência de informações neurológicas
entre estruturas à distância do nosso ouvido e que podem gerar um zumbido secundário. Por exemplo, pacientes com doenças de coluna cervical, os pacientes com cefaleia tensional, os pacientes com enxaqueca, os pacientes que tenham, por exemplo, as tensões, né, a tensão na mordida deles gerando dores na articulação temporomandibular. Ou seja, são causas à distância, são causas longe, entre aspas, do nosso ouvido, mas que por uma convergência neurológica, de vias neurológicas, pode gerar um zumbido secundário também. Nós temos, por exemplo, o zumbido que pode ser causado por lesões neurológicas, pacientes, por exemplo, com doenças vasculares, aneurismas, tumores vasculares, tumores do sistema nervoso central, podem apresentar também zumbido, tá certo? O zumbido ele pode ter uma origem emocional, né? E hoje não se separa o componente emocional do componente orgânico do paciente, até porque o próprio zumbido, independente da sua origem, ele pode acarretar, sim, um estresse, né? Uma alteração psicológica no paciente, uma ansiedade. O paciente pode se sentir muito incomodado. Alguns pacientes experimentam um zumbido tão intenso, que interfere na sua qualidade de vida, no seu sono, no seu trabalho e, consequentemente, essa alteração, esse estresse causado pelo zumbido também alimenta o próprio zumbido, tá certo? Pode acontecer também. Nós temos zumbido causado por medicamentos, medicações ototóxicas, por exemplo, também podem gerar zumbido. Então, como a gente está vendo, o zumbido ele é um sintoma causado por diversas hipóteses, por diversas causas, diversos fatores etiológicos, vamos dizer assim, e que esses fatores podem interagir entre si, tá certo? Então, o tratamento do zumbido, ele é baseado no tratamento daquilo que o gera, tá certo? E muita gente pergunta para mim, Pedro, zumbido tem cura? Zumbido tem tratamento? Os pacientes já chegam na consulta dizendo, pô, doutor, mas isso tem cura mesmo? Isso tem tratamento mesmo? A minha vizinha, o meu amigo, o meu médico diz que o zumbido não tem jeito não, que eu tenho que me habituar com isso, que eu tenho que conviver com isso. Bom, o que eu digo para o paciente é o seguinte, zumbido tem tratamento sim, porque ele é só um sintoma. E aquilo que o gera deve ser diagnosticado e abordado. Puxa, mas eu até hoje não curei o meu zumbido. Eu já fiz todos os tratamentos possíveis e o meu zumbido não desapareceu. É porque, infelizmente, no seu caso, existem causas que ainda não foram identificadas, ou causas que foram identificadas e não foram devidamente tratadas, ou causas que foram devidamente identificadas, tratadas, mas que exigem um acompanhamento e um tratamento mais longo. Nem toda causa daquele zumbido é facilmente tratada, tá certo? Como os exemplos que eu acabei de mencionar. Né? Então a gente precisa entender que o paciente com zumbido ele precisa de apoio psicológico do seu médico, de confiança no seu profissional. O profissional precisa dar ao paciente aquela demonstração séria de que ele vai investigar todas as possíveis causas do zumbido daquele paciente, que ele está empenhado nessa empreitada que é a investigação da causa ou das causas do zumbido do paciente. E, consequentemente, ele vai, juntamente com o paciente é parte do tratamento, não é simplesmente um tratamento vertical, onde o médico vai impor ao paciente a conduta a ser feita, o paciente participa ativamente desse tratamento, ele colabora com o médico na medida em que ele descreve a doença com mais detalhes, períodos de exacerbação, períodos de melhora, na medida em que ele participa no controle da sua alimentação, em praticar com o médico todas as condutas, todos os tratamentos que possam colaborar na identificação do problema, na sua solução. Aos poucos, o tratamento do zumbido costuma ser um tratamento mais lento. Claro que vai depender da causa. Uma simples rolha de cerume, por exemplo, pode causar zumbido no paciente. Esse tipo de problema você resolve imediatamente. Mas a gente sabe que grande parte das causas vai exigir um acompanhamento periódico. E sempre com o objetivo maior de, além de proporcionar a resolução do zumbido do paciente, e nós já vivenciamos isso ao longo de muitos e muitos anos nós vivenciamos sucesso terapêutico sim, quando o problema é devidamente diagnosticado e tratado, mas principalmente a preocupação do profissional em preservar a audição do paciente, a preocupação do profissional em preservar nesse paciente o seu sistema labiríntico, evitar que esse paciente ao longo do tempo
possa sofrer as complicações de um zumbido não devidamente tratado, quando as causas envolvem principalmente o sistema vestíbulo-coclear do paciente, né? Como é no caso da doença de Meniere, tá? Que é uma doença que pode gerar zumbido, mas que também pode gerar no paciente uma perda auditiva e uma labirintopatia crônica, se não for devidamente diagnosticada e tratada. E sempre lembrar que o mesmo paciente pode ter mais de uma causa. Nada impede que um paciente com uma tensão de ATM, com uma disfunção de articulação temporomandibular, ou uma tensão na mordida noturna, ou bruxismo, que tenha um problema de ATM, por exemplo, que ele não possa ter também uma doença, como uma doença de Meniere, uma otosclerose, uma lesão do sistema nervoso central, que esse paciente possa ter uma doença da coluna cervical. Então, a gente precisa sempre tratar o paciente de forma global, avaliar o paciente de forma global, tá certo? E muitas vezes o tratamento do zumbido não é só a medicação, e sim medidas além da medicação, né? Controle alimentar, controle metabólico, atividade física, que esse paciente possa diminuir um pouco a sua carga emocional. O mundo que a gente vive hoje é muito, muito pesado. O emocional das pessoas hoje costuma estar bastante abalado, né? A vida é difícil, as coisas elas não saem nem sempre como a gente quer, e muita gente acaba somatizando e agravando a situação. Tá certo? Então eu queria deixar bem claro para vocês que o tratamento do zumbido, ele geralmente vai envolver uma investigação detalhada, vai envolver a realização de exames complementares, que por mais que terapias alternativas venham e sejam divulgadas e pesquisadas, isso é muito bom, é motivo para comemoração. A gente sempre fica feliz quando aparecem novas alternativas de tratamento para o paciente. Isso é muito, 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 muito importante que aconteça. Mas o que a gente precisa entender é que o tratamento vai envolver uma série de questões e não apenas um tratamento milagroso isolado como algo que venha salvar todos os pacientes, tá? A gente está sempre à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Vamos publicar mais vídeos sobre o assunto, né? E eu repito, né? Sempre ficamos felizes com novas oportunidades de tratamento, mas, né, não existe uma fórmula mágica, tá bom, gente? Cada paciente tem o seu tratamento específico, tá certo? Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. Tamo junto. Um abraço. Tchau, tchau.